A essa altura do campeonato, já tá mais do que óbvio que não tem como subestimar o poder dos demônios primordiais, porque esses capetas estão tudo no outro nível. E pra provar isso, nesse capítulo, o demônio da velhice com um bang simplesmente mandou Denji e Asa para um Isekai, que no caso é o próprio mundo da velhice. E a grande dúvida que fica é como eles irão escapar dali. Bom, eu tenho algumas teorias, e se você quiser saber mais detalhes sobre isso, então fique comigo nesse vídeo até o final. Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o capítulo 180 de Chainsaw Man. Em primeiro lugar, eu deixo aqui o meu muito obrigada aos membros do canal. E para quem tem interesse em se tornar membro, existem planos a partir de R$ 2,99 por mês. Mas se você não puder, você já me ajuda comentando, deixando o seu like e assistindo esse vídeo até o final. O capítulo começa com a Yoro, sem noção, metendo um bang na direção do demônio da velhice. Gente, olha essa carinha da Yoro, rindo que nem uma louca. Mal sabe ela o destino que lhe aguarda. Quando o velhice soltou um bang na Yoro, num primeiro momento, ficou a impressão de que ele deu um tiro convencional nela. Só que não foi exatamente isso. Assim como a queda, que também é um demônio primordial, e submeteu a Asa a um ataque psicológico, o velhice fez algo parecido com a Yoro e digamos que ele expandiu o seu domínio. A Yoro mergulhou numa escuridão profunda e quando se deu por si, aquele sonho recorrente da Asa voltou à tona. Esse é aquele sonho que a Asa tá correndo por um beco, aí ela começa a pisar em várias galinhas mortas e quando ela chega no final do beco, ela se depara com a escuridão e logo em seguida ela acorda. Só que no sonho dessa vez, as galinhas mortas não apareceram. Será que existe algum motivo para isso? E afinal, qual é o real significado do sonho da Asa? Na parte 1, o Denji ficava sonhando com uma porta fechada e quando ela se abriu por culpa da máquina, foi revelado que o Denji estava aguardando o trauma de ter matado o seu pai. E seguindo essa linha, é possível que o sonho da Asa também seja algum trauma que ela esteja tentando esconder no seu subconsciente. Também pode ser que as galinhas mortas no chão, que são muitas, representem as incontáveis vidas tiradas pela Yoro. E a escuridão no fim do beco pode representar o sentimento de culpa da Asa, visto que a Yoro já matou e provavelmente ainda vai matar muita gente enquanto estiver exercendo o controle do corpo da Asa. Bom, quando a Asa despertou do sonho, ela acordou num lugar que tem várias árvores, que tem um lago, enfim, ela acordou no meio da natureza, que é um lugar completamente diferente de onde ela estava. E aí, a Asa, sem entender nada, se perguntou: mas que lugar é esse? Sendo que logo em seguida, para surpresa dela, o Denji também estava ali dormindo no chão. Eu acredito que ele esteja dormindo porque, como atualmente o Pochita assumiu o controle do corpo, é como se o Denji estivesse em estado de coma ou de animação suspensa. E o motivo de Denji e Asa estarem ali juntos pode ter relação direta com a fala do velhice no final do capítulo anterior. Essa ideia faz mais sentido se pegar a tradução do inglês, em que o velhice disse que nem o Chainsaw Man, nem o demônio da guerra são maduros o suficiente para conversar com ele. Então tava na hora de fazê-los crescerem. E seguindo essa ideia, o velhice teria mandado tanto o Chainsaw Man como o demônio da guerra pro mundo da velhice para que eles amadureçam. Assim que a Asa viu o Denji, a Yoro assumiu o controle do corpo e rapidamente já meteu um bang nele, sem dar a chance da Asa recuperar o corpo ou do Denji ter alguma reação. Só que, na verdade, o tiro da Yoro meio que saiu pela culatra, né? Ou melhor dizendo, nem saiu. Simplesmente nada aconteceu. Aí a Yoro ficou revoltada, agachou na frente do Denji e colocou o seu dedo dentro da boca dele como se fosse uma arma e deu vários bang, bang, bang. Mas nada aconteceu. Ou seja, não só a Yoro tentou atirar no Denji, como ela foi além e tentou explodir a cabeça dele enquanto ele dormia e não tinha a menor chance de oferecer resistência. Realmente, a Yoro tem um problema seríssimo com Chainsaw Man. Nesse momento, a Asa reassumiu o controle do corpo e um figurante de cuequinha apareceu lhe desejando boas-vindas. Eu ficaria me assustada no lugar dela. Enfim, ele explicou que esse lugar é um mundo criado pelo demônio da velhice e a Asa ficou olhando pra ele com uma cara de: oi?
E aí, esse figurante explicou que ele costumava ser um caçador de demônios há muitos anos, que ele era um cara habilidoso, ele tinha amigos, os amigos respeitavam ele e, sinceramente, ele não tinha do que reclamar. Só que aí, num certo dia, quando ele estava passando por um espelho, ele percebeu que as linhas de expressão no rosto dele estavam ficando mais visíveis. E isso foi uma coisa que ele incomodou porque ele percebeu que estava envelhecendo. E aí, ele falou consigo mesmo: pô, eu não quero envelhecer, né? Então, se existisse um demônio da velhice ou algo do tipo, eu faria um contrato com ele. E aí, quando ele se deu por si, ele já tinha parado naquele mundo. Aqui um ponto interessante é que o demônio da velhice não precisou estar presente fisicamente para que o figurante firmasse um contrato com ele. É como se o demônio da velhice estivesse presente nos espelhos e conseguisse firmar contrato com todos aqueles que estão incomodados com a aparência, no que se refere à questão do envelhecimento, e que expressam o seu desejo de fazer um contrato com ele. Ou seja, se a pessoa estivesse olhando no espelho e acabar desabafando, tipo: poxa vida, eu tô velha mesmo, hein? Se eu pudesse, eu faria um contrato com o demônio da velhice, hein? Aí nisso, galera, já era. Sem nem perceber, a pessoa já fez o contrato e já foi mandada pro mundo da velhice, que é um mundo onde as pessoas não envelhecem. É claro que, para conseguir isso, o preço a se pagar é muito alto. Então, galera, cuidado com o que vocês falam na frente do espelho, hein? Pior do que a loura do banheiro é parar nesse mundo aí da velhice. E o espelho tem toda aquela questão das pessoas olharem o seu reflexo e enxergarem todos os defeitos que incomodam a própria pessoa, seja ruga, celulite, dente torto, o que for. Só que o que funciona para fazer um contrato com o demônio da velhice são os defeitos relacionados com a idade, ou seja, quando a pessoa se enxerga no espelho e tem a percepção de que está envelhecendo, que foi o caso do figurante, que ficou incomodado com as linhas de expressão ao redor da sua boca. Bom, a Asa ficou bastante surpresa com aquilo que o figurante disse e quis saber onde estava a saída daquele mundo. O figurante respondeu que ainda não achou a saída e a Asa quis saber: tá, mas há quanto tempo você tá aqui? Aí, ele parou para refletir por um momento e respondeu que estava naquele lugar há 82 anos. E não bastasse isso, ele é o morador mais novo de lá. Galera, eu já tinha comentado com vocês no último review que as habilidades do Velhice parecem estar relacionadas com o controle do tempo. No capítulo anterior, o Velhice parece ter desacelerado a velocidade daquela bala disparada pela Yoru, e quando ele tocou na bala, ela se desintegrou. Mas, na verdade, ele parece ter acelerado o processo de envelhecimento da bala, e por isso ela se desintegrou e virou cinzas. Agora, esse capítulo trouxe mais um indicativo de que os poderes do Velhice podem estar ligados com o controle do tempo. Deixando de lado a hipótese do Potita devorar o demônio da velhice, a única forma das pessoas não envelhecerem é se o tempo não passar. Então faz sentido que as pessoas que fazem um contrato com o demônio da velhice sejam jogadas nesse mundo da velhice, porque é um mundo onde o tempo meio que não passa. Tanto é que, segundo esse figurante, ele já tá nesse mundo há 82 anos, porém ele não tem aparência de idoso, porque nesses 82 anos ele não envelheceu absolutamente nada. Ele permaneceu exatamente do jeito como ele estava quando fez o contrato com o demônio da velhice, porque é como se ele estivesse parado no tempo. Ele não sente fome, não sente sede e também não consegue atentar contra si mesmo, porque é como se o tempo não estivesse passando. É meio difícil explicar isso, mas é como se as pessoas estivessem paradas no tempo para não envelhecerem, ao mesmo tempo que sentem o tempo passando. Tanto é que o figurante sabe que tá lá há 82 anos. Só que as pessoas não podem fazer nada porque estão presas nesse mundo. E aí, como as pessoas estão presas nesse mundo justamente porque não querem envelhecer, elas acabam virando refém do tempo. Entendeu? É um negócio meio complexo. Então, eu não sei se isso ficou muito claro. Não bastasse o figurante não sentir sede nem fome, ele comentou que tinham outras pessoas além dele, que estão mais pra dentro desse mundo, porém, ele recomendou que a Asa ficasse longe dessa galera, porque é um bando de maluco. E aí a Asa, insatisfeita com essa falta de solução, questionou: pô, não tem mesmo um jeito de sair daqui? Aí o cara pensou por uns segundos e falou: olha, parece que alguém já saiu daqui há muito tempo atrás. Com base nisso, os gringos começaram a teorizar que esse alguém que escapou foi o Yoshida, e o argumento que eles estão usando é essa imagem que tá na contracapa do volume 17 do mangá, em que o Yoshida tá rodeado
rodeado de plantas. E esse lugar realmente guarda uma semelhança com o mundo da velhice. Pode até ser o caso, mas como o figurante já tá ali há 82 anos e ele não parece ter muitos detalhes sobre como o fugitivo escapou, isso me passou a impressão de que o fugitivo meteu o pé antes do figurante chegar. Então, talvez esse fugitivo não seja nenhum humano conhecido, ou então, de repente, pode ser algum demônio. A Asa quis saber como foi que essa pessoa saiu, mas o figurante não respondeu. Ele abraçou uma árvore e disse apenas que estava chegando a hora da loucura dele atacar. Então, era melhor que ela vazasse dali, até porque ela era apenas um delírio da sua mente, certo, Hitsuko? Mas quem diabos é Hitsuko? Por que ele tá chamando a Asa de Hitsuko? Eu não faço a mais remota ideia, gente. E aí, obviamente, o Fujimoto tinha que colocar alguma bizarrice nessa hora, né? Até porque se não tiver bizarrice, não é Chainsaw Man. Mas basicamente, o figurante de cuequinha grudou na árvore e começou a gritar: Mi! Gente, lamento, mas eu não faço ideia de que bizarrice é essa. Mas assim, eu não julgo que esse cara grite coisas nonsense e tenha enlouquecido, porque, né? Quem não teria enlouquecido se estivesse preso num mundo louco e estranho, né? Por 82 anos. E isso nem parece ser maneiro como alguns isekais. Então faz sentido que esse cara haja como um paciente da ala psiquiátrica. E galera, pelo visto, as bizarrices no mundo da velhice estão apenas começando. E sabe-se lá o que o Fujimoto vai aprontar nos próximos capítulos, né? E uma pergunta que não quer calar é: onde está a Kiga e o que ela pretende fazer? Galera, eu só sei que pra Kiga não é interessante que o Chainsaw Man e o Demônio da Guerra permaneçam presos por um tempão no mundo da velhice, porque faltam poucos meses pra se concretizar a profecia de Nostradamus. E pra ela, os dois são peças fundamentais pra enfrentar o Demônio da Morte. Então, se houver necessidade e Asa e Denji não encontrarem a saída sozinhos, é capaz que a Kiga intervenha de alguma forma pra ajudá-los, né? Porque é do interesse dela que eles saiam desse mundo. E apesar da Kiga não aparentar ser muito forte, vale lembrar que um dos pokémons que ela tem é o Demônio da Queda, que é um demônio primordial. E sabe-se lá quais são os seus outros pokémons que ainda estão guardados. E como eu já comentei com vocês algumas vezes, eu acredito que a Kiga, além de ser uma cavaleira do apocalipse, também deve ser um demônio primordial, porque o medo da fome é muito antigo, assim como o medo da escuridão e o medo do envelhecimento. E a outra hipótese que eu pensei de como o Denji e a Asa poderiam escapar do mundo da velhice é que pode ser que eles só encontrem a saída depois de amadurecerem juntos. Eu sempre me perguntei por que tem tantas portas no inferno, mas já pensou se cada uma delas for um mundo próprio e uma dessas portas for o mundo da velhice? Eu só imagino os dois saindo de um problema para entrarem num problema ainda maior, que seria o inferno. Enfim, na semana que vem teremos um novo capítulo e eu tô bem curiosa para saber que bizarrice o Fujimoto vai aprontar dessa vez. E se você curtiu o vídeo, eu te peço para clicar no like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E também considere se tornar um membro do canal. E vale a pena ativar as notificações para que você seja avisado assim que sair o próximo review. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até breve!